Queridos irmãos, boa noite, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Pastor Wilson, Igreja Batista Vila Paris. Estamos mais uma vez reunidos em nome de Jesus Cristo para que nós possamos estudar a palavra do Senhor, conhecer mais do Senhor, aprender dele de forma que a gente consiga, com esses ensinamentos dele, a gente cada vez mais consiga ser chamado de povo de Deus, filho de Deus, e que a gente cada vez mais também consiga andar na santidade do Senhor, de forma que quando a gente for chamados para a glória, a gente verdadeiramente possa assumir a salvação que já nos foi entregue por meio do sangue de Jesus. Amém? Eu gostaria de orar com você, eu gostaria de dizer para você que nessa noite, ao orar, a gente deve esquecer de todas as coisas, a gente deve nos ater apenas àquilo que o nosso coração quer falar com Deus e aquilo também que Deus quer falar conosco. Então, vamos orar para que nós possamos dar início nessa reunião dessa noite, em nome de Jesus. Senhor, eu quero agradecer ao Senhor pela oportunidade de estar aqui, Senhor Deus, juntamente com os nossos irmãos, ainda que separados, ainda que cada um na sua casa. Eu quero, Senhor Deus, agradecer porque o Senhor tem nos proporcionado ainda essa união. Muito obrigado, Senhor Deus, porque cada um deles, assim como eu, nós estamos sendo muito abençoados por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Que bom, Deus, que a tecnologia ainda permite com que nós possamos propagar a Tua palavra, fazer com que ela chegue nos corações de todas essas pessoas, todas as pessoas que têm buscado ao Senhor. Que bom, Senhor Deus, que o Senhor tem permitido com que nós cada vez mais aprendamos do Senhor. Por isso, Pai, nós queremos agradecer ao Senhor em nome de Jesus. Queremos pedir que o Senhor nos ajude a compreender tudo aquilo que será falado nessa noite. Queremos pedir que o Senhor cada vez mais nos torne capazes de entender que a santidade sempre deve fazer parte da nossa vida. Obrigado por tudo, Pai, e é no nome de Jesus que nós oramos ao Senhor, agradecidos desde já. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Eu quero pedir que você, por favor, abra a Bíblia em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9. O texto áureo dessa revista na lição 9, que fala com o título de O Primeiro Projeto de Globalismo, o texto áureo dela diz da seguinte forma, olha: por isso se chamou o seu nome Babel, porquanto ali confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali se os espalhou o Senhor sobre a face de toda a terra. Isso está em Gênesis capítulo 11, verso 9, que fala daquela história de Nimrod, bisneto de Noé, que estava construindo uma torre no sentido de ser ou chegar até Deus, mas na verdade Deus conhecia o coração de Nimrod e via que a maldade estava naquele coração. Por isso Deus desce e confunde todo mundo que estava ali naquela tentativa de unificação, e aí então dali começam a se espalhar os povos na terra e consequentemente as línguas começam a aparecer. Amém? Como verdade prática, nós lemos hoje: o globalismo afronta os propósitos de Deus enquanto o povoamento e o governo da terra, né? Quanto ao povoamento e o governo da terra. Por que será que Deus não gosta do globalismo? Tem gente que fala globalismo, né? Tem gente que fala de globalização, essa palavra que no ano 2000 para cá está muito em moda. Globalização, algo que fez com que nós, até por causa da tecnologia, principalmente dessa questão da banda larga da internet, antigamente, gente, quando acontecia uma coisa lá na China, a gente só ficava sabendo das coisas que aconteciam lá, aqui no Brasil, meses depois. Não tinha acesso à comunicação rápida, não tinha acesso a absolutamente nada que fizesse com que aquela notícia chegasse
com um certo imediatismo para nós. Mas hoje, dado aí a questão da internet, das fibras óticas que foram criadas, dessa capacidade de transmissão de vídeo e áudio, de imagens, né? Digamos que em tempo real, né? A gente vê que as coisas acontecem lá na China, do outro lado do mundo, no Japão, e a gente vê isso imediatamente, ou seja, vê na hora que está acontecendo. Isso é uma forma, por meio da comunicação, da gente ter a globalização. Isso começou no ano 2000, né, quando todo mundo já estava preparando para o tal do bug do milênio, né? Então as companhias de telecomunicações tiveram que se modernizar para conseguir atender a todos os programas que teoricamente iriam falhar na virada da contagem da data de 1999 para 2000. Então, com essa ideia de ter que consertar todos esses programas que estavam ao longo do mundo, tiveram também que desenvolver a questão das comunicações via fibra ótica e tudo mais, e cada vez mais a invenção de equipamentos que conseguem fazer essa comunicação em via chamada banda larga, né? Isso proporciona cada vez mais para mim e para você essa condição de analisar as coisas em tempo real que estão acontecendo lá do outro lado do mundo. Isso se chama globalização. A globalização, ela traz várias coisas para mim e para você. Ela traz conhecimentos muito bons, mas ela também traz coisas ruins, né? A globalização, ela faz com que nós aprendamos costumes bons, mas também que aprendamos costumes ruins, né? A globalização, ela traz para nós notícias boas, mas ela também traz notícias muito ruins. E aí a palavra do Senhor, ela nos diz com muita clareza que nós devemos nos afastar do mal, né? Reter o que é bom e nos afastar daquilo que é mal, né? Então, em função de tudo isso, a gente hoje vai estudar essa questão da globalização, mas no ponto de vista de Deus. Como é que Deus enxerga essa questão da globalização? Ele gosta disso? Ou ele não gosta da globalização? A globalização aos olhos de Deus, ela é benéfica ou ela é perniciosa? Vamos saber disso ao longo dessa lição. Portanto, agora na leitura de segunda-feira, abra sua Bíblia comigo, por favor, em Gênesis capítulo 9. Gênesis capítulo 9, nós vamos ler dos versos 1 até o verso 7. Gênesis capítulo 9, verso 1 até o verso 7. Gênesis capítulo 9, verso 1 até o verso 7, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês, os animais selvagens e as aves do céu, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar. Eles estão entregues em suas mãos. Tudo o que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais, agora lhes dou todas as coisas. Mas não comam carne com sangue, que é vida. A todo aquele que derramar sangue, todo homem como animal, pedirei contas, tanto de homem quanto de animal, pedirei contas. A cada um pedirei contas da vida do seu próximo. No 6 aí: quem derramar o sangue do homem, pelo seu sangue será derramado, porque a imagem de Deus foi o homem criado. A imagem de Deus foi o homem criado. No verso 7: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Prestem bastante atenção como que
é o recomeço de tudo. Na lição passada nós vimos que Deus ele aniquilou todas as pessoas da terra, deixando só 8. E ele aniquilou porque a maldade havia tomado conta de tudo. Mas a própria palavra de Deus diz também que Deus se arrependeu de ter exterminado da terra a raça humana, deixando só esses 8. E ele então fez uma promessa de que não mais destruiria a terra. Com isso, vem Noé e sua família. A arca fica ali 40 dias e 40 noites durante o dilúvio. E depois ela se atraca ali no Monte Ararat. Quando Noé percebe que para de chover, desce da arca, constrói ali um altar, ora a Deus. E Deus então abençoa Noé e os seus filhos. Quando Deus abençoa Noé e seus filhos, ele diz para Noé exatamente a mesma coisa que ele tinha dito para Adão e Eva. Por quê? Estava recomeçando a raça humana. Então as mesmas palavras que Deus havia dito para Adão e Eva, ele disse também para Noé e toda a sua família. Aquela mesma coisa, dominar sobre todas as coisas, coma disso, coma daquilo, né? Tudo que se move é seu. Ele só não mandou nomear porque Adão já tinha nomeado. Mas o resto, ele falou tudo de novo para aqueles 8 que estavam recomeçando, cuja incumbência era recomeçar a povoar a terra. Essa era a ideia de Deus. E aí nós vamos ler ainda na terça-feira, capítulo 9, verso 22 de Gênesis. Acompanha aí comigo, capítulo 9, verso 22 de Gênesis. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: Cã, pai de Canaã, viu a nudez do pai e foi contar aos 2 irmãos que estavam do lado de fora. Irmãos, essa situação é uma situação que para aquela época, e para hoje também é a mesma coisa. Não mudou não. Para aquela época era uma agressão aos mandamentos de Deus, um filho ver a nudez do pai. E Cã viu. O pai ficou tonto, Noé tomou umas, ficou meio bicudão, e aí em função disso ficou nu. Os outros 2 filhos viraram o rosto e Cã não virou o rosto, inclusive até mostrou para os outros 2 filhos, como se fosse debochando. Então a gente vê que Cã era o filho mais novo. Cã era o filho mais novo, porém mais rebelde. E aí, em função dessa irreverência, dessa rebeldia, Cã então ele faz esse tipo de coisa com Noé, desagradando completamente aos mandamentos de Deus. E aí então na terça-feira nós lemos sobre essa apostasia de Cã. Na quarta-feira você vê comigo em Gênesis capítulo 9, verso 29, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, capítulo 9, verso 29. Viveu ao todo 950 anos e morreu. Noé morreu depois de 950 anos. O que isso quer dizer para nós? O tempo naquela época ele era contado de forma diferente, não tinha o ciclo anual de 365 dias e 365 dias, esqueci o resto, era 365 dias, 6 horas e 15 minutos, é um negócio assim. Então, naquela época era contagem diferente, mas mesmo assim, Noé viveu 950 anos, depois ele morreu. Hoje, quanto tempo mais ou menos a palavra do Senhor nos diz que é um bom tempo da nossa vida, de forma que a gente aproveite com saúde, com vigor? 70 anos, está lá em Salmo 90:10. Deus fala que nós devemos viver com vigor, com saúde, sem enfado, 70 anos.
Depois disso, mais ou menos até 80. E depois disso, o que passar disso é enfado e canseira. Mas Noé viveu 950 anos. Veja você que esse tempo que Noé viveu era um tempo em que Deus deixava as pessoas mais tempo na terra, exatamente porque, à medida que o pecado foi aparecendo, nossas idades também foram diminuindo. Mas naquela época eles ficavam muito tempo na terra para que tivessem tempo de povoar a terra, aumentar a quantidade da civilização. Então, quanto mais tempo eles ficavam, mais eles reproduziam. E aí cumpriam aquilo que Deus tinha como mandamento. Amém? Não tinha televisão. Pegue comigo Gênesis capítulo 10, verso 8 e 9. Gênesis capítulo 10, verso 8 e 9. Veja bem. Cuxi gerou também Nimrod, o primeiro homem poderoso da terra. Gente, se vocês lessem sobre a história de Nimrod, bisneto de Noé, meu Deus, vocês iam ver que esse cara era teoricamente poderoso, caçador. Ele era caçador, mas um cara com um nível de liderança dos maiores que se conhece até hoje, tá certo? Nimrod era bisneto de Noé. No verso 9 aí, ó, ele foi o mais valente dos caçadores e por isso se diz valente como Nimrod, né? Nunca queira ser comparado com Nimrod, viu, gente? Porque o cara, ele era valente, realmente um excelente líder, mas muito mal, fazia muita besteira, fazia muita bobagem e então não deu certo. Quer dizer, a maldade se instalou no mundo também por causa do Nimrod. Vamos continuar a leitura. Gênesis, na sexta-feira, Gênesis capítulo 11, verso 1 até o 10. Gênesis capítulo 11, verso 1 até o 10, a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: No mundo todo havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sinear e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: Vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: Vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim, nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. E disse o Senhor: Eles são um só povo, falam uma só língua. E começaram a construir isso. Em breve, nada poderá impedir o que planejam fazer. Olha para você ver como é que Deus já conhecia o coração daquele povo ali naquela época. Verso 7: Venham, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor dispersou dali toda a terra, os dispersou por toda a terra e pararam de construir a cidade. Por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Verso 10: Este é o registro da descendência de Sem. 2 anos depois do dilúvio, aos 100 anos de idade, Sem gerou Arfaxade. Isso. Amém? Então veja bem, aqui nós já começamos então o projeto de globalização. Nimrod, bisneto de Noé, dá aquela famosa ideia ali naquele vale de Sinear. Vamos construir aqui uma cidade, nessa cidade nós vamos construir uma torre, porque nós somos um povo, e nesse povo nós temos uma só língua, e nós temos um só costume, e para nós vai ser muito bom que nós vamos nos manter juntos. Por que será que Deus desceu e confundiu aquilo ali? Será que Deus não gosta de todo mundo junto, não?
Será que Deus acha bom a gente ficar espalhado para lá? Tem os ingleses, tem os noruegueses, tem os alemães, tem os africanos, tem os japoneses, tem lá os chineses, tailandeses, português, espanhol, americano, o pessoal daqui de baixo, aqui da América do Sul, Uruguai, Paraguai, Argentina, nós no Brasil. Por que Deus deixou esse tipo de coisa acontecer com tantas línguas diferentes? Eu já disse aqui, 1609 idiomas diferentes. Deus permitiu com que isso acontecesse. Será por quê mesmo? Gente, nós estamos vendo nessa narrativa de Gênesis capítulo 11, nada mais nada menos que a tentativa de unificação. Essa tentativa de unificação, ela faz com que quem estava querendo ser o unificado ali, rei de todas as situações, o governante de tudo, quem? Nimrod. Como era o coração de Nimrod? Bom como Deus pede? Ou mau como Satanás pede? O coração de Nimrod, pelo fato de, eu não sei se vocês prestaram atenção, quando Cã, ele olha para o pai dele e vê o pai dele nu, quando o pai dele volta para poder, volta à sua lucidez, vamos dizer assim, ele percebe que Cã tinha visto ele nu, aí acontece que ele vai amaldiçoar o Canaã. Cã já era rebelde, mas ele amaldiçoou Canaã, filho de Cã. Veja você que Cã, ele teve mais filhos, né? E aí o que acontece? Caramba, Cã teve mais filhos, então não só Canaã, mas todos os filhos de Cã não foram pessoas boas, não. Cuxi, quem foi Cuxi? Filho de Cã. E foi ele que foi o pai do... Cuxi foi pai do Nimrod. Cã foi ruim. Canaã, filho de Cã, foi ruim. Cuxi foi ruim. Nimrod também foi ruim. Então, quem queria globalizar a terra naquela época, queria fazer um só governo, queria fazer uma só liderança, era quem? Uma pessoa que tinha um coração muito mau. Deus então percebe esse tipo de coisa. Deus não deixa com que uma pessoa má venha governar a terra, nem mesmo uma pessoa boa. Porque o governo da terra, ele está somente debaixo das mãos de Deus. Não adianta você falar porque o Trump é o cara mais poderoso do mundo. É nada, é nada. O que ele faz está debaixo do governo de Deus. O Vladimir Putin é o cara que consegue fazer alguma coisa contra o Trump. Que nada, Somente Deus é que governa esse mundo. Somente Deus é que tem o governo desse mundo. E o coração de Deus é excelentemente bom, amoroso, bondoso, justo e de paz. Deus não vai deixar uma pessoa ruim governar esse mundo até o cumprimento da palavra de Apocalipse. Nós hoje estamos vendo o primeiro projeto do globalismo, mas nós já estamos passando por um segundo projeto de globalismo, que na verdade a gente chama de globalização. O mundo está sendo preparado para o governo único. E essa preparação do mundo para o governo único vai trazer para nós aí o anticristo. Aquele que realmente, vocês devem estar vendo aí, agora nessa época de pandemia, voltou a passar aí na televisão, aí na Rede Record, a questão aí do Apocalipse que a Rede Record gravou aí, né? Eu tinha muita vontade de ter tempo para assistir aquele negócio ali, que eu acho que deve ter sido muito bacana aquela produção do Apocalipse. Mas o que será essa globalização? Eu não sei se vocês já perceberam ali na região da Europa, a unificação da moeda trouxe a União Europeia. Do lado de cá, embaixo, temos o Mercosul,
Só ainda não conseguimos unificar as moedas, mas veja você que as placas dos carros já estão começando a ser unificadas. Daqui a pouco nós vamos ter uma moeda só, uma moeda forte. Entendeu? Hoje não se conseguiu resolver essa questão de qual é a moeda que vai ser a boa. Peso na Argentina? Não, ela é fraquinha, né? A moeda lá do Chile? Não, fraquinha. O real? Forte. Mas você acha que eles vão deixar o real dominar? Enquanto isso não chegar num consenso, não vão conseguir unificar a moeda. Mas o Mercosul, em termos de fronteiras, já está unificado. Lá em cima, a questão dos norte-americanos já também está unificado. Então nós temos 4 áreas, não, na verdade 5 áreas no mundo que basta o homem vai trabalhar tudo isso para que haja uma unificação, ou seja, uma globalização em tudo isso aí. Hoje a globalização já existe na área da comunicação. Amanhã ela passa a existir na área do dinheiro e depois na área do governo. Deus não gosta disso, não. Deus não gosta da globalização, porque o homem ainda tem o seu coração corrompido pela maldade e pelo dinheiro, serve ao dinheiro, serve a Mamon, e Deus não quer deixar com que a globalização venha instaurar um governo mau no mundo. Ele só vai permitir para que se cumpra a palavra dele quando fala da besta que vai se levantar ali em Apocalipse, o anticristo. Então, nesse aspecto, Deus, ele verdadeiramente vai intervir de novo. Mas voltando aqui para a primeira globalização, a gente vê lá então que Nimrod, na leitura de sexta-feira, ele tenta então fazer a globalização naquela época. E Deus então desce, confunde todo mundo, bota línguas diferentes, e aquele povo, até mesmo por causa das línguas diferentes, aquele que entendia aquele outro, eles acabaram formando grupinhos e se espalhavam por toda a terra ali. Por que você vai ficar com aquele cara? Porque aquele cara ali, se eu conversar com ele, ele me entende. Aquela dona ali, se eu conversar com ela me entende. Por que você não conversa com o outro? Não, o outro não me entende, então eu vou ficar aqui perto desse que me entende. Então foi feita dessa forma a globalização, ou o espalhamento dos povos naquela época, tá certo? E Deus é que fez tudo isso acontecer. Leitura de sábado, Gênesis capítulo 12, versículos 1 e 2. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: Então disse a Abraão, o Senhor disse a Abraão: Saia da tua terra, no meio dos seus parentes e da casa do seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e abençoarei. Veja que não está falando de nação aqui não, hein? Farei de você um grande povo. Nação é diferente de povo. Vou te mostrar daqui a pouquinho essa diferença. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Vamos lá. Qual que é a diferença de povo? Qual que é a diferença de nação? Povo é uma quantidade de pessoas que vivem numa certa região, que compartilham mesmos costumes, mesmos hábitos, é um pessoal que tem praticamente o mesmo comportamento. Nação é mais abrangente. Nação é povo que tem mesma moeda, é povo que tem mesma... não chega a ser delimitação de terra, mas fala a mesma língua, né? O povo que fala a mesma língua mora numa nação. Então, veja bem, a nação americana tem lá aquele povo que fala o inglês americano. Aí você fala assim, mas a Inglaterra também fala inglês. Mas o inglês da Inglaterra é britânico. Mas o povo da Inglaterra não tem o mesmo costume que o povo dos americanos. Então aquela nação americana tem um certo costume, vive naquela delimitação de território, tem a mesma língua, mesmo comportamento, mesma constituição. Isso torna a diferença de povo e nação. Nação é mais abrangente, povo é mais delimitado, ok? Então Deus vira para Abraão e fala o seguinte: ô Abraão, eu estou falando com você que você vai ser pai de povos. Você vai ser pai de povos. Por quê? Porque Deus, ele não deu uma nação para Abraão.
Porque você que está aí nos assistindo, todos aqueles que estão debaixo do sangue de Cristo são povo de Deus. Mas tem gente que está nos assistindo, tem gente que é povo de Deus e que mora lá nos Estados Unidos, tem gente que é povo de Deus, mora na Austrália, tem gente que é povo de Deus, mora na África, na França, todas as partes do mundo. É povo de Deus. É nação? Não. É raça eleita? É. Nação será quando todos nós nos ajuntarmos. Quando que vai acontecer? A volta de Jesus. Mas por enquanto nós somos povo. Povo de Deus. Povo de Deus. Amém? Conseguiram entender aí a diferença entre nação e povo? Então é exatamente isso que Deus fala com Abraão. Abraão, você vai ser pai de grande povo, que ele falou. Amém? Vamos dar então, vamos ler então aquilo que está na leitura bíblica em classe. Gênesis capítulo 11, verso 1 até o 9. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: E era toda a terra de uma mesma língua e de uma mesma fala. E aconteceu que, partindo eles do Oriente, acharam um vale na terra de Sinar e habitaram ali. E disseram uns aos outros: Eia, façamos tijolos e queimemo-los bem. E foi-lhes tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: Eia, edifiquemos nós uma cidade, uma torre cujo cume toque nos céus, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face da terra. Então desceu Deus para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificaram. E o Senhor disse: Eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua, e isto é o que começam a fazer, e agora não haverá restrição para tudo o que eles intentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor espalhou dali sua face de toda a terra, sobre a face de toda a terra, e cessaram para edificar a cidade. Por isso se chamou o seu nome de Babel, porquanto ali se confundiu o Senhor a língua de toda a terra, e dali os espalhou o Senhor sobre a face da terra. Caramba, é exatamente isso. Deus não queria que aquele povo ficasse ali unidinho, igual arroz quando você faz com muita água lá, o arroz fica coladinho. Deus não queria que o povo ficasse ali coladinho, porque se aquele povo ficasse ali coladinho, o que você acha que ia acontecer? Eles iam multiplicar e encher a terra? Não. O mandamento de Deus não ia ser cumprido. E para que o mandamento de Deus fosse cumprido, o povo não podia ficar quietinho ali. O povo tinha que verdadeiramente se espalhar. E eles estavam fazendo exatamente com a intenção contrária, de todo mundo ficasse quietinho ali, falando a mesma língua e ninguém se espalhasse. Deus então falou: opa, estão descumprindo aquilo que eu pedi. Então, vamos descer e vamos confundir, vamos criar línguas diferentes ali, porque aí cada um vai se espalhar por um canto, e aí sim, o meu mandamento será cumprido. E foi assim que Deus fez naquela época da globalização, a primeira globalização. Espalhou o povo para que o povo pudesse multiplicar e encher a terra. Com isso, então, nós entramos na introdução da nossa lição. Amém? A palavra do Senhor, a revistinha nos diz da seguinte forma, olha: estudaremos a primeira iniciativa de se globalizar a terra. Essa apostasia teve lugar em Sinear, na Mesopotâmia. Ali, homens ímpios e dissolutos incitaram a descendência de Noé a aglomerar-se num só lugar sob o único governante. Foi assim que nasceu o globalismo. O que é o globalismo, então? Uma doutrina contrária ao propósito divino quanto à povoação e ao governo da terra.
Veremos como se deu a intervenção do Senhor naquele projeto insano. Num único ato, Deus confundiu a língua dos filhos de Noé e os espalhou pelos remotos continentes e ilhas. Finalmente constataremos como o Senhor deu início à linguagem piedosa de Israel, chamando o patriarca Abraão a viver pela fé. Que Deus nos ajude a compreender mais essa lição extraída da sua maravilhosa e insondável palavra. Seja-lhe tributada toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Aí nós vamos ler no tópico 1, que fala da seguinte forma: a segunda civilização humana. Nesse tópico veremos que após o dilúvio o Senhor firmou uma nova aliança com Noé, e assim o patriarca deu início à segunda civilização. Todavia o seu filho mais novo, quem era? Cã, rebelando-se, inaugurou outro período de decadência e menosprezo em relação aos mandamentos divinos. Ou seja, a família de Noé, ela estava toda preparada para realmente cumprir aquelas novas ordens, novas não, né? As mesmas ordens que Deus tinha dado para Adão e para Eva. Mas de novo, a maldade habitava no coração de um deles. De quem? De Cã, o rebelde. Aquele que se apostatou de Deus. Aquele que saiu fora da presença de Deus. Aquele que deixou, assim como Caim, ele deixou a maldade habitar no coração dele. Quem? Cã. E aí, Deus, que já havia prometido que não mais iria destruir a terra, permitiu com que aquela maldade de Cã também se espalhasse ao longo de todas as gerações. Veja lá onde é que nós vamos parar. Olha só a comparação, como que foi bacana. A apostasia de Cã e de Canaã. Canaã era filho de Cã. O episódio da vinha de Noé, vinha mesma, vinha que tomou vinho lá, ficou bicudão lá, né? Acabou por revelar a irreverência de Cã, o seu filho caçula, e a maldade do seu neto Canaã. Tinha início ali uma apostasia que, se não fosse a interferência divina, comprometeria a ordem de povoar a terra. Assim como a cultura de Caim induziu os filhos de Sete ao pecado. Vocês lembram que eu falei na semana passada? A maldade que havia nas gerações posteriores a Caim contaminou as gerações posteriores a Sete. As gerações posteriores a Sete era a geração boazinha, beleza. Mas a maldade contaminou aquilo que era bom. Preste bem atenção, aqui não vai ser diferente não, olha. Assim como a cultura de Caim induziu os filhos de Sete ao pecado, o modo de vida de Cã e do seu filho Canaã pôs-se a influenciar a descendência de Sem e de Jafé ao pecado e à iniquidade. Abra comigo a sua Bíblia, aí você vai falar assim comigo: pastor, realmente a maldade contamina aquilo que é bom? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33, juntamente comigo aí, ó. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Vamos ver o que a palavra do Senhor nos diz? 1 Coríntios, capítulo 15, verso 33. Nós vamos ver como é que Deus trata esse tipo de situação. Um versículo só, ele explica para nós por que a maldade toma conta da bondade se a gente der bobeira. Preste bem atenção. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. Eu leio da seguinte forma: não se deixem enganar, as más companhias corrompem o quê? Os bons costumes. Gente, não adianta falar que, não, eu vou casar com aquela menina, ela hoje ela é bem má, mas eu vou trazer ela para a igreja. Ô filho, as más companhias corrompem os bons costumes. É mais fácil você sair da igreja e ir para o mundo do que você trazer aquela menina para a igreja. Acontece. Muitas vezes consegue, mas muitas vezes não. A maioria das vezes não. Isso é histórico. A descendência de Caim contaminou a descendência boa de Sete.
A descendência de Cã e Canaã contaminou a descendência boa de Sem e de Jafé. Por quê? Está escrito: as más companhias corrompem os bons costumes. Exatamente isso. 1 Coríntios capítulo 15, verso 33. O enfraquecimento da doutrina de Noé. Olha aqui para você ver. Com a multiplicação dos seus filhos, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Já viu aquela pessoa que vai enfraquecendo na igreja? A pessoa já começa a não ler mais a Bíblia. A pessoa já começa a não orar mais de manhã, não fazer seu devocional. A pessoa acha mais fácil ver uma televisão, uma série, do que pegar a Bíblia para poder ler e meditar na palavra do Senhor. Então as pessoas vão ficando mais para trás mesmo. Isso acontecia na época de Noé. Aí nós lemos aqui, Noé começa a perder o controle espiritual e moral sobre estes. Sua doutrina já não era seguida como antes. Haja vista que Cã, seu filho, viu a nudez de seu pai e a propagou a seus 2 irmãos, um desrespeito à dignidade de Noé. Sim, faltou muito pouco para que esta nova civilização tivesse o mesmo destino da anterior. Além do mais, Noé não estaria para sempre com seus descendentes a fim de refrear-lhes os seus excessos e desatinos, né? Aí no 3 fala o seguinte, olha, o descaso para com o mandamento divino, né? Apesar da sua prodigiosa multiplicação, os filhos de Noé ignoraram a ordem divina quanto à povoação da terra. Ao invés de se espalharem, aglomeraram-se desobedientemente num só lugar. Por que mesmo será? Reparem bem para vocês verem que eles estavam já com o mesmo costume. Vocês lembram que nós lemos aqui que Noé, a doutrina que Noé estava implantando já estava começando a ficar enfraquecida? Porque assim como apareceu lá em Noé, aparece em todo lugar os questionadores. Eu não gosto de ficar ali naquela igreja da Igreja Batista Vila Paris, não, porque o pastor, ele só fala assim. O pastor não grita, não sapateia, não assovia, não roda. Pastor, para mim, tem que gritar. Eu não gosto daquele lugar, não. Então tem sempre os questionadores em todos os lugares. E não adianta não, irmão, se você trocar de igreja aqui, vai para aquela outra igreja ali, passa um tempinho, daqui a pouquinho você está questionando lá. Aí você sai daquela lá e vai para outra lá, passa um tempinho, você está questionando lá. Por quê? O problema é a igreja? Não, irmão. O problema é o questionador. Então nós temos que entender que quando a doutrina de Noé ela começou a se enfraquecer, ela se enfraqueceu porque as pessoas estavam começando a questionar aquilo que Deus havia deixado como ensinamentos e mandamentos. E aí eles começaram a achar, não, precisa eu fazer assim também. Não, senhor, eu posso dar uma relaxada aqui, eu posso fazer de outro jeito. Aí esse posso fazer de outro jeito começou a fazer mais coisas imorais. E a imoralidade começou a dar lugar à moralidade. Não, mentira. A moralidade começou a dar lugar à imoralidade. Ou seja, o povo estava gostando tanto de ser imoral. É isso mesmo que você está pensando aí. Ficar só fazendo bobagem, que estranho tudo. Quem quiser saber o que é esse tipo de coisa, assista aquela série Espartacus. Você vai ver o que é imoralidade dos romanos naquela época. E então esse povo estava gostando tanto dessas imoralidades que eles não queriam separar mais não, eles queriam ficar só no mesmo lugar. E isso contraria a tudo aquilo que Deus quer. Deus queria espalhamento, para que houvesse multiplicação. Multiplicação do que é mal? Não. Tinha gente boa no pedaço, multiplicaria as pessoas boas. Mas nós vimos aqui que os bons costumes corrompem, as más companhias corrompem os bons costumes. Então temos que ter muito cuidado. Tem muita gente boa que está perto de nós, gente. Muita gente boa. Mas também tem muita gente má. E que não sejamos nós os contaminadores com maldade na vida dos outros.
e também não sejamos nós aqueles que serão contaminados com a maldade dos outros. Sejamos bons, atentos à palavra de Deus, e estejamos sempre fazendo aquilo que Deus nos manda, para que não sejamos desobedientes, tais como esse povo aqui foi. Dando continuidade aí no tópico 2, o globalismo, ou seja, a globalização de Babel, né? Naquele estágio, a civilização iniciada por Noé dispunha de todos os fatores para criar uma sociedade ímpia e globalista, uma só língua, um só povo, uma só cultura. Levemos em conta igualmente a ascensão de Nimrod e a tecnologia já acumulada para se construir uma cidade e a Torre de Babel. Tá vendo? Naquela época, vamos queimar uns tijolos aqui. Mas quem falou que você quer queimar tijolo e botar um em cima do outro, unido com betume, vai ficar bacana? Os caras criavam, os caras eram bons no negócio. Nimrod era um líder excelente, ele pensava nas coisas e fazia o negócio acontecer e o negócio dava certo. Só que com um único intuito e objetivo: ser o melhorzão, o manda-chuva do pedaço, aquele que mandava em todos ao mesmo tempo. Globalização, com um só governo, uma só língua e um só povo. Até aquele momento, como já vimos, a humanidade falava um só idioma e constituía-se num único povo. Pelo que inferimos, ou seja, pelo que a gente acredita, pelo que a gente vê do texto sagrado, não havia sequer dialetos ou sotaques. A unidade linguística era absoluta. Aliás, o mesmo se pode dizer de sua cultura. O problema não era a unidade, mas a unificação que estava formando. Certamente, o anticristo se aproveitará de uma situação semelhante a fim de implantar o seu reino logo após o arrebatamento da igreja. A ordem de Jesus é que o evangelho não se concentre em Jerusalém, mas alcance os confins da terra. Beleza, aí ó, pronto. Para quem está assistindo a tal da novela lá de Apocalipse, lá está contado aqui, esse pedacinho aqui, ó. Para que haja o governo do anticristo, quando você lê lá em Apocalipse 13, 14, 15, 16, 17, 18, você vai ver que o anticristo ele vai governar de um só lugar, ele vai comandar o mundo inteiro. E ainda fala que se você não tiver a marca na testa ou na mão, você vai conseguir comer, comprar não. Você pode até conseguir comer, se você plantar. Beleza, não tem problema, então não. Então eu planto e eu colho, eu como e não vou precisar de ficar dependendo do anticristo. Mas e a semente? Você vai ter que comprar. Como é que você vai comprar essa semente? Irmão, se você achar que vai ser fácil não, que não vai ser fácil não. Só que aqui está dando uma dica para nós nessa leitura aqui, ó. Apocalipse capítulo 13, versos 6 até o 8, por favor. Apocalipse capítulo 13, versos 6 até o 8. Pega a sua Bíblia comigo aí. Apocalipse capítulo 13, versos 6 até o 8. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma, olha: ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. Isso mesmo. Os que habitam nos céus. Foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre a tribo, povo, língua e nação. Aqui está falando que o anticristo vai governar mesmo. Deus vai dar autoridade para o anticristo governar. Ô irmão, tomara que nós não estejamos aqui para a gente poder ter que passar por isso aí. Tomara que nós não estejamos aqui, né? E se a gente não estiver aqui, melhor. Agora, se nós estivermos, cuidado para que você não caia nas mentiras do anticristo. Para isso, irmão, você tem que estar firme na palavra do Senhor, com ela guardada no seu coração, para que você tenha força suficiente para resistir no dia mau. Porque se porventura você tiver que passar pelo período do anticristo, querido, vai ter que ser muito forte para não sucumbir.
Tomara que nós não passemos por isso. Tem linhas que defendem que nós vamos passar, tem linhas que defendem que nós não vamos passar. Eu prefiro defender e mostrar para você que se a gente não passar vai ser excelente, mas se nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração e nos fortalecermos nela todos os dias e tivermos que passar pelos dias do anticristo, nós vamos vencer. Então, de uma forma ou de outra, há a vitória. Se tiver que passar, tem vitória. Se não tiver que passar, tem vitória esse mesmo. Amém? É isso que nós defendemos aqui. Glória a Deus. Continuamos. A construção de Babel. Os filhos de Noé não eram ignorantes nem careciam de tecnologia, pois haviam sido capazes de executar o projeto da arca. Lembra disso? A arca, Deus deu até medida os negócios. Agora você vai fazer assim, corta tanto isso e aquilo, pega madeira de tal, põe desse jeito, tarará, e aí fizeram a arca. Ou seja, o povo não era bobo, não. E de tal forma construíram que o grande barco resistiu aos ímpetos do dilúvio. Por conseguinte, a construção de uma cidade cujo epicentro no epicentro havia um arranha-céu, ou seja, a torre, era apenas uma questão de tempo. Tá vendo? Então, assim, o homem, gente, ele tem uma capacidade de construção enorme. Para quem não fica, eu já falei aqui, repito, fica vendo repórter com esses repórter jornais aí com negócio, notícia de Covid-19, não. Tem uns programas que passa aí nesses canais fechados aí que chama Grandes Construções. Gente, bacana demais. Assiste aquele negócio ali, Grandes Construções. Você vai ver, o homem é capaz de fazer coisas maravilhosas, enormes, estupendas. Mas isso para progresso humano, nada para fazer com que a glória seja do homem e percamos a glória de Deus, não, em momento algum. Mas o homem é capaz de fazer coisas maravilhosas, estupendas, tá certo? Continuemos aí. Item 3. No item 3 a palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: a intervenção de Deus em Babel. Para salvar a humanidade em si mesma, ou de si mesma, para salvar a humanidade de si mesma. A humanidade era perniciosa mesmo, ela precisava ser salva dela mesma. Então, olha só, para salvar a humanidade de si mesma, Deus interveio confundindo-lhe a língua. Em seguida dispersou os descendentes de Noé para que povoassem as mais distantes ilhas e continentes. Em seguida o Senhor chamou Abraão para ser o pai na fé de todas as famílias da terra. Olha que bacana isso aí. A confusão das línguas, olha só. Visando colocar um ponto final naquele projeto, o Senhor Deus desce à terra e ali, em Sinear, confunde a língua daquela civilização. Desentendendo-se, os filhos de Noé reagrupam-se de acordo com a nova realidade linguística e espalham-se por toda a terra. Lembra-se que eu falei assim, os ingleses vai para lá, o norueguês vai para lá, o holandês vai para lá, o alemão vai para cá, o que fala espanhol vai para cá, o português vai para cá, e assim foi. Foi exatamente isso que está acontecendo, né? Que Deus está falando aí. A rebelião daqueles homens fora realmente grande, mas como Deus havia prometido não mais destruir a humanidade, decidiu espalhá-la para que os homens, separados uns dos outros, tivessem mais oportunidade de sobreviver numa terra contaminada pela apostasia. Tá vendo? No item 2 aí diz assim, olha, o efeito de povoamento da terra lá. Sabemos que Deus forçou os descendentes de Noé aos confins do mundo. Caso isso não tivesse acontecido, aquela geração teria o mesmo destino dos pré-diluvianos, né? Assim como aquela geração chegou aos confins do mundo, o Senhor Jesus ordena-nos a levar o Evangelho até que todos os povos e nações venham ouvir as boas novas. Quando isso acontecer, então virá o fim. Então todos nós vamos ter que ouvir as boas novas. Você já ouviu, não já? Glória a Deus. Eu já ouvi, glória a Deus. Mas tem muita gente que ainda precisa ser alcançado. E quando Deus conseguir levar essa palavra do Evangelho a todos os povos, aí sim vai vir o fim. Então, a eleição de 100, ou seja, a eleição de 100 traz as gerações dos semitas, né? Aí, a história de Abraão começa logo após a dispersão de Babel, né?
com a eleição de Sem. Quem era Sem? Um dos filhos de Noé, né? Delineia-se mais claramente o período messiânico e haveria de culminar em Jesus Cristo, o Filho de Deus. Em sua infinita sabedoria, fez o Senhor duas coisas por ocasião da Torre de Babel. Dispersou os filhos de Noé e em seguida chamou Abraão para dar continuidade à linhagem messiânica da qual sairia Jesus Cristo, o verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Olha só, vocês já viram falar assim, que o povo, os terroristas, não sei o que tem, eles falam assim, os antissemitas. Antissemitas é o povo que não gosta dos judeus. Antissemitas é o povo que não gosta do povo que é o povo de Deus. Porque os semitas são esses descendentes de Sem, filho de Noé. Vejam vocês que da linhagem de Sem, ou seja, da semente de Sem, vem caminhando geração após geração até chegar em Jesus Cristo. Quando chega em Jesus Cristo, já não tem mais uma semente numa única família. Essa semente ela é espalhada, porque quem conhece o Evangelho de Jesus Cristo, aí pelos apóstolos, vocês viram aí, são espalhados, tá certo? 3 vira 12, 12 vira 70, 70 vira 120, 120 vai só espalhando, e a coisa vai acontecendo de forma que até hoje, eu e você, nós conhecemos a palavra do Senhor, somos chamados povo de Deus. Por quê? Porque a semente estava lá em Sem, filho de Noé. E aquela semente foi espalhando, espalhando, chegou em Jesus Cristo. Quando chega em Jesus Cristo, aí sim há uma propagação enorme daquilo que é o projeto de Deus, que é a salvação. E isso chegou até mim e até você. Por isso, a gente lê a conclusão dessa palavra, que está da seguinte forma: a fim de preservar a sua obra, o Senhor Deus promulgou duas ordenanças quanto à sua criação. Em primeiro lugar, a povoação da terra, e por último, a grande comissão através de Jesus Cristo. É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Isso está lá em Mateus capítulo 28, no verso 18 até o 20. Contra o globalismo ou globalização, cuja missão é submeter o mundo aos caprichos de Satanás, só mesmo a obediência aos termos da grande comissão, evangelização e missões já. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Prestaram atenção? Muito bacana essa lição. Então nós temos que atentar para essa questão da globalização, que na verdade também é cumprimento da palavra do Senhor, mas é também algo pernicioso. Nós temos que fazer parte da grande comissão. Por isso eu amo Jesus Cristo, eu estou debaixo do sangue de Jesus Cristo e tenho a plena certeza que você também está. Não vamos fazer como o povo de Noé, naquela época de Noé, foi se dispersando, deixando a doutrina de lado. Não. Vamos continuar firmes na palavra do Senhor. Vamos continuar atentos a tudo aquilo que Deus tem nos ensinado, para que, fortalecidos, nós consigamos vencer e viver diante de tudo aquilo que for nos ofertado de tribulação. Amém? Vamos orar? Vamos pedir para que Deus nos abençoe nessa noite e que nós tenhamos aquele descanso maravilhoso previsto no Senhor. Amém? Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito conosco. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, por tudo que o Senhor tem falado conosco. E nós queremos, ó Deus, cada vez mais fazer com que essa palavra seja fixada no nosso coração, para que possamos praticá-la. Ó Senhor Deus, queremos contar sempre com os Teus ensinamentos, para que sejamos sempre chamados povo do Senhor. E com isso, Senhor Deus, fortalecidos que somos, sempre conseguiremos resistir a toda e qualquer tribulação que for instaurada no mundo. Deus Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito conosco, e nós queremos te orar agradecendo ao Senhor em nome de Jesus. E todos aí digam amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, eu quero também dizer para você que essa semana ainda vou chamar vocês, provavelmente, numa reunião do Zoom. Mais uma praticazinha e tal,
para que talvez na próxima semana a gente venha ter uma palavrinha aí, uns 15 minutinhos aí. Eu já combinei mais ou menos assim, só falta definir data com o pastor Juliano, e aí a gente vai ter uns 15 minutinhos aí numa reunião de Zoom na outra semana, para que o pastor Juliano venha trazer uma palavra para a gente, né? Eu queria dizer para você que nessa semana, talvez na sexta-feira, provavelmente às 20 horas, a gente vai se reunir aí pelo Zoom, e então nós estaremos juntos, tá bom? Que Deus abençoe a cada um de vocês. A graça e a paz do Senhor Jesus seja com todos vocês. Que o grande amor de Deus Pai e as divinas consolações do Espírito Santo do Senhor sejam com cada um de vocês. Fiquem com Deus e que o Senhor seja presente na sua vida. Não relaxa com relação à Covid-19 não, hein? Não relaxa não, porque fica parecendo que nós estaremos livres do vírus, mas o vírus está sempre por aí. Então, não relaxa não. Vamos continuar fazendo isso aí. Em breve, talvez ainda vou chegar e vou dar mais alguns avisos para vocês lá no grupo. E então a gente vai estar sempre conectado aí. Deus abençoe você. Foi um grande prazer mais uma vez estar com você nessa noite. Em nome de Jesus. Muito obrigado por tudo. Amém.